Compartilhar. Bom, gente, então voltando, só um minutinho. Vou ter que interromper de novo para isso. Então, quero mostrar para vocês aqui umas imagens. Umas imagens melhores. Então, vamos lá. Estão conseguindo ver, né, a tela aqui. Então, olha só, é bem incrível a proposta, né? E totalmente diferente. E olha como que eles não estão basicamente nem aí por o que é contexto, tá? O que vai ser muito diferente das propostas historicistas, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, olha só, Paris, Centro Histórico de Paris, né? O Pompidou, o governante, o presidente da França na época era o Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle, então, junto com o seu ministro da Cultura, começa a fazer uma proposta de incentivar a construção de uma série de edifícios de caráter cultural. Ele quer criar um novo monumento cultural para a cidade de Paris, tá? E aí eles fazem esse concurso para um centro de cultura. No centro de Paris, numa área histórica, né? Com um tecido histórico, deixa eu mostrar aqui o mouse para vocês. Então, com um tecido histórico, né? Observem aqui o quarteirão, tá? Com aquela, se vocês lembram da aula passada, da aula que eu falei sobre a cidade, olha só, é a morfologia de cidade tradicional, estão vendo? Os edifícios todos juntinhos que formam, né, uma quadra. Paris, como cidade histórica, ela tem um gabarito definido. Em determinados lugares da cidade, você não pode ultrapassar esse gabarito das edificações históricas. E aí, de repente, eles liberam, né, para construir, né? É claro que os franceses odeiam, primeiramente, né? No primeiro momento, eles vão odiar. Eles sempre odeiam primeiro todas essas grandes construções e estruturas que são díspares, né, assim, que contrastam muito com o que eles conhecem, com o que já tem na cidade, mas depois vira, né, um edifício muito importante na cidade, passa a ser aceito, né. Então, ele é uma caixa, tá vendo? Essa é a fachada da parte de trás. Aquela outra imagem que eu mostrei para vocês era a fachada da frente. E aí era isso que eu estava falando, olha, ele é um edifício em exoesqueleto. Então, aí, por quê? Porque é um centro cultural. Então, é uma adoção de projeto também, tá? Então, ele é um centro cultural. A ideia era ter vários espaços de cultura nesse edifício. Ele tinha centros de exposição, tá? Funciona como museu, tem uma exposição, tem uma parte desse museu que é de exposição física, fixa, tem um acervo fixo, e tem um lugar para exposições temporárias, né? Tem, se não me engano, salas de teatro, cinema, tem uma biblioteca, tem uma série de... o programa é bem complexo, todo voltado para a cultura, tá? E ele tinha que ser flexível, porque tinha que ter a possibilidade de você modificar um pouco esse programa e adaptar ele às exposições ou aos eventos que iam acontecer lá.
Então, qual que é a ideia deles? Olha, para eu ter um espaço flexível, livre, a planta tem que ser livre. Então, significa que dentro dos pavimentos, eles evitaram colocar estrutura, pilares que podiam poluir o espaço, tá? Então, eles vão jogar toda a estrutura para fora. Então, eles vão trabalhar com um sistema de pórticos metálicos que atravessam aqui vão fazer uma série de seções aqui nesse edifício, são pórticos que vão se repetindo, tá? E aí eles jogam também toda a parte de tubulação de ar-condicionado, tubulação de água, tubulação de esgoto, tubulação de energia para fora. Cada um tem uma cor específica, tá? E do outro lado lá da fachada, eles vão jogar, né, a circulação vertical, tá? Então é isso, olha, a imagem não tá muito legal, mas por dentro é basicamente livre. Tem alguma coisa de circulação vertical, mas que dá para os mezaninos, tá? O pé direito é super alto, e aí você tira partido desses elementos estruturais. A estrutura fica aparente, a tubulação fica aparente, né? É uma linguagem mesmo e que tem tudo a ver com o brutalismo, é uma espécie de retomada mesmo dos ideais brutalistas, tá? A gente não pode falar é brutalista, por quê? Porque esse termo brutalismo é uma expressão típica lá, né, do final dos anos 50, e que caracteriza aquela obra do brutalismo inglês, e depois a gente tem o brutalismo francês e o brutalismo no Brasil. Então, a gente vai falar que isso aqui é de referência brutalista mesmo. Então, tem uma inspiração brutalista, mas o brutalismo tem esse recorte temporal bem específico, tá certo? Então, aquilo que eu estava explicando da estrutura para vocês, olha, ele vai repetir esses pórticos, tá? E aí ele cria toda uma estrutura aqui, ó, de treliço espacial que garante a estabilidade da caixa, tá? E eles trabalham também com uma espécie de tensionamento aqui, que vai firmar, vai garantir a estabilidade desses pórticos, tá? Então, uma estrutura bem delgada, né, em relação à escala disso, né, e eles conseguem, então, esses pavimentos totalmente livres, jogando a estrutura toda para a parte exterior, né, para a caixa. Então, essa é a imagem, né, que a gente vê aérea. E aí, só para lembrar, então, né, vou voltar de novo essa referência do brutalismo, que a Maria Cecília tinha me perguntado. Então, olha só, essa daqui é a obra dos Smithsons. Opa, já não tem mais. Achei que tinha uma outra foto, mas... não consigo dar o zoom. Um minutinho, gente. Não. Os problemas técnicos. Bom, então aqui é uma imagem interna dessa obra dos Smithsons, que é a escola que eles constroem na Inglaterra, tá? E aí a linguagem ainda é bem moderna, tá vendo? As estruturas metálicas, o uso do vidro, a estrutura aparente, né? Mas essa linguagem mais de uma escala menor um pouquinho, e as formas mais puras, as formas mais retas, tá? E eles trabalham com essa ideia de tudo de infraestrutura fica visível, fica aparente. Isso é uma opção estética, tá? Que eles vão fazer. Então, o Centro Georges Pompidou leva isso ao extremo, a uma super escala.
tá? De repente, essa infraestrutura que ficava aparente aqui, de uma forma até delicada, né? Dos Smithsons, vai ganhar, assim, um exagero até, né, lá no Georges Pompidou, ok? Eu vou interromper para a gente voltar para a aula. Compartilhar agora. Vamos voltar para a aula. Deu para entender, gente? Vocês têm dúvidas dessa parte? Querem falar mais alguma coisa? Então aí, vocês não foram assistir a novela nem votar no Big Brother, não, né? Tá bom. Bom, então voltando aqui para o Georges Pompidou, ele é o grande marco, tá, desse período, e aí a gente vai ter outras obras, outras 3 obras, que são a grande expressão do high-tech aqui, principalmente nos anos 70, tá? O Hans Piano e o Richard Rogers eram jovens estudantes desconhecidos, recém-formados, na verdade, que fizeram aquele concurso e ganharam o concurso para fazer o projeto do Georges Pompidou. E depois disso, eles despontaram, né, no cenário internacional, e aí vão fazer uma série de outras obras. Eles acabam não trabalhando juntos depois, cada um vai para o seu próprio escritório, tá? O Richard Rogers, ele começa, inclusive, a trabalhar com o Norman Foster, e depois eles também separam, cada um vai para o seu escritório, tá? Uma obra muito conhecida desse período é esse, que é a sede do Banco Lloyds, em Londres, tá? Que é um projeto do Richard Rogers também. E aí ele tem todas essas características do high-tech que a gente já viu lá no Pompidou. Principalmente essa ideia do peso, né? Apesar dele trabalhar com esse material meio que reflete, né? Que dá uma ideia do inox, né? na arquitetura, né? Que depois vai tentar ser reproduzido, né? Que depois vai tentar ser reproduzido com o uso do alucobond, né? Aqui no Brasil, né? Aquele material plástico horrível que imita o inox, né? O metal. Então, apesar disso, dessa superfície mais lisa, né, um pouco espelhada, tem toda essa ideia de pesado, né? Ele brinca com essa noção do vidro, que é leve, mas o uso da estrutura aparente, né, e dessas tubulações, né, aqui, que aparecem, que ficam aparentes, trabalha com essa noção do peso, tá? Bom, vamos passar. E aqui é o interior, né, desse banco, e também ele tira proveito disso no interior, tá vendo? E aí é muito interessante o desenho, olha, da estrutura, né? Então, isso aqui, uma coisa que os arquitetos da alta tecnologia ensinam para a gente também é que é o arquiteto que faz decisões estruturais, é ele que desenha a estrutura, né? Você pode até ter a ajuda de dimensionamento de um engenheiro, mas ele não vai deixar o engenheiro resolver aqui, né, como que é a junta entre a viga e o pilar, né? Então, olha que interessante, tem o pilar circular, né? E aí ele cria esse desenho de uma junta para receber, para receber as vigas, né? E isso é parte, tá vendo, da estética do edifício, né? Então, o elevador, né, a estrutura, o motor do elevador fica aparente, né? As roldanas, tá? Então, muito uso do vidro, muita exploração da escala
de construção, da escala de espaço que agora essa tecnologia permite fazer, né? Então, todo o desenvolvimento de resistência dos materiais, de resistência do concreto, as possibilidades com a estrutura metálica ganham uma nova dimensão, uma nova escala. Agora eu consigo construir esses grandes edifícios, esses grandes arranha-céus, esses grandes vãos, né? Que é uma coisa que a gente ainda não via no moderno, tá? Então, essa é a grande diferença da tecnologia nesse momento, né? E aí, olha como que eu acho muito bonito, né? Isso, esse desenho, tá? Então, o arquiteto preocupado na solução estrutural. Mas isso é uma coisa, como eu falei para vocês, de formação, né? De escola, tá? Que é muito típico da escola inglesa, tá? Então, esses arquitetos foram formados na Inglaterra mesmo, nessa escola que é a Architectural Association, tá? Depois eu posso mandar o link para vocês também, que os grandes arquitetos, né, contemporâneos se formaram lá. E aí tem mesmo essa ênfase nas questões construtivas, e nas questões construtivas e estruturais, né? Agora que eu vi que está faltando 10 minutos para mim, mas eu vou acelerar um pouquinho, porque eu estou realmente acabando, tá? Então, vamos ver mais algumas obras, tá? O Norman Foster vai aparecer, esse é a primeira grande obra do Norman Foster, tá? Que é o edifício, a sede do banco HSBC em Hong Kong, né? E também tem essa mesma estética de o que agora a tecnologia da estrutura permite que se construa, né? Então, percebam a escala, né? O que é a escala, gente? É o tamanho do edifício em relação às pessoas, né? E em relação aos outros edifícios. Então, olha como que ele se destaca na paisagem, como que ele é totalmente maior, né? Como é que ele é maior, né, em relação aos demais do seu entorno, né? E aí ele também trabalha, olha, o que estrutura o edifício vem para fora, né? Então, de novo, essa ideia do exoesqueleto, de que a estrutura fica para fora e que ela sustenta as lajes do edifício, tá? E aí todo esse desenho, né? Então o arquiteto cria o desenho dessa estrutura porque ele tem que ter uma dimensão plástica também, ó, uma dimensão estética. É essa a grande questão. O ornamento da arquitetura aqui, o ornamento do edifício é a própria estrutura, né? Então é isso que caracteriza o high-tech, né? Quando o que é a expressividade estética, tá? O que é isso? O que chama a atenção do olhar de quem está vendo o edifício, né? O que vai me transmitir sensações estéticas, né? Se eu acho isso pesado, se eu acho isso interessante, se eu acho de um desenho bonito, né, é o desenho da estrutura, tá? Então, ele não adiciona outras coisas. O que vai dar a expressão mesmo do edifício é a própria estrutura, tá? E aí o interior, né, a possibilidade de trabalhar grandes vãos, de trabalhar pé direitos, né? E o edifício de escritório, ele pede essa lógica que é a mesma lá do Centro Jorge Pompidou. Ele precisa de uma planta flexível, ele precisa de uma planta livre para eu organizar o escritório, né, organizar as estações de trabalho de forma mais livre. Então, é uma boa estratégia que eles fazem de jogar essa estrutura para fora para poder ter os espaços livres de pilares e etc. Tá? Então, eles concentram a circulação e vão trabalhar isso. E aí, algumas obras do Norman Foster, mas um pouco posteriores, tá? Porque aí esses arquitetos, eles aparecem, eles vão aparecer
no final dos anos 70, né? Em meados dos anos 70, mas aí eles vão ganhar de fato grande destaque a partir da década de 80. Então, eu estou abrangindo um pouquinho mais do período que a gente está estudando, tá? Porque a obra deles, na verdade, eles trabalham até hoje, então eles vão entrar na contemporaneidade, tá certo? Então, aqui tem o centro de distribuição da Renault, do Foster, que é um projeto que eu gosto muito, porque ele trabalha com modulação. Ele retoma um princípio do movimento moderno, tá? Que é a modulação. Espera aí que o Matheus está perguntando alguma coisa. Qual edifício do... Esse amarelo, é? Ai, que legal. Ele é muito bonito, eu gosto demais desse projeto. Ele trabalha com módulos, então essa estruturinha aqui, ó, de cobertura, que é essa daqui, ele vai... Desculpa, gente. Gente, eu tenho refluxo, tá bom? Por isso que eu tô tossindo. Eu não tô com coronavírus, tá certo? Então, por favor, não se assustem. Então, ele trabalha com esse módulo aqui, ó. Então, ele tem um módulo de cobertura que ele vai repetindo esse módulo. E aí, em lugares que o módulo se encontra, ele vai criando um grande pavilhão, porque ele pode fechar de vidro ou ele pode fechar de estrutura metálica, né? E aí, nessa estrutura aqui, né, ele trabalha com uma estrutura tensionada, né, com cabos de aço que vão segurar toda essa cobertura, tá? E em alguns lugares, dependendo do lugar que está o módulo, deixa eu ver se tem aqui a ponta, né? Dependendo do lugar que está a modulação, esse pilar aqui, né, da extremidade, vai receber também as redes de água, as redes de esgoto e a rede elétrica. Ele vai ser o caminho para passar a fiação e distribuir. Ele é muito, muito bonitinho mesmo, muito legal. E é um princípio construtivo simples, né? De você pega cria um módulo estrutural de cobertura e você reproduz ele, ele pode crescer, né? Inclusive, ele tem uma estratégia de ser extensível, porque se precisasse aumentar o espaço desse centro de distribuição, você vai só reproduzindo, repetindo esse módulo, né? Um outro projeto que é muito típico, assim, muito representativo dessa época, gente, é o famoso Instituto do Mundo Árabe, e já é em Paris, tá? E é do Jean Nouvel, um arquiteto francês que chama Jean Nouvel, tá? O Jean Nouvel, ele vai trabalhar com a tecnologia, só que observem que é muito mais leve, muito mais elegante, né, digamos assim, ele trabalha com a elegância do que aquele peso dos ingleses, né? Então, os franceses são mais elegantes, digamos assim, né? Então, o Jean Nouvel trabalha um pouco mais com a leveza dos materiais, tá? E aí tem esse famoso elemento, né, que a imagem está desfocada, que é uma espécie de brise, né, que a ideia dele era que ele tinha umas placas fotovoltaicas que quando a luz incidia, né, eles fariam uma barreira para a entrada de luz. E como é o Instituto do Mundo Árabe, o Jean Nouvel se inspirou nos muxarabis, né, os muxarabis árabes, que são umas treliças de madeira, que se usa muito nas residências árabes, que cobrem as janelas e as fachadas. A ideia era conservar a privacidade, eu estou terminando aqui, era conservar a privacidade das pessoas e principalmente que as mulheres não fossem vistas do lado de fora, tá? Então, eles vão
vão ele vai se inspirar nesses elementos, tá? Bom, então vai acabar, peraí, Carlos, pode-se afirmar que quase todos esses edifícios construídos, né, com uma possível alteração, você fala de fazer, de ser expansão, de aumentar, ser expansível? Alguns sim, né? Principalmente esses mais horizontais, né? Que poderiam crescer. Então, o Norman Foster, depois, nos projetos de aeroportos, né? E o Norman Foster tem uns projetos incríveis de aeroporto, ele sempre trabalha com essa coisa de repetição de um módulo estrutural, porque de alguma forma, se precisar, você pode crescer, né? Então depende muito do programa. Se o programa pedir essa expansão. Então, é sempre uma lógica com a qual eles trabalham, sim, tá? Bom, enquanto ainda está aqui, deixa eu interromper, vamos ver se vai dar certo. Interromper o compartilhamento. Eu queria só mostrar para você